Olá, amores do quarto ano! Bom dia, pequenos! Vejam só, hoje vamos estudar um pouquinho sobre o sistema locomotor. Isso mesmo, o sistema locomotor, gente, é o sistema responsável pelos movimentos do nosso corpo. Então, por que o sistema locomotor ele é constituído? Bem, ele é constituído pelo músculo, pelo esqueleto, pelos tendões, pelos ligamentos e pelas articulações. Tá certo? Então, o esqueleto é quem sustenta e protege algumas partes internas. As articulações formadas pela união de dois ossos ou até mais. Podem ser classificadas de acordo com os movimentos que executamos. Quais são eles? Imóvel representa ossos que não têm movimento. O exemplo aqui, ó, é o crânio, ok? O semimóvel permite a realização de pequenos movimentos, como as vértebras, ok? Aqui, ó, as vértebras. As vértebras estão onde? Na coluna, isso mesmo. Depois eu tenho o movimento móvel, permite grande variedade de movimentos, como os braços, pernas, maxilar inferior e mandíbula. Ok? Então, esses são os três tipos de movimento do nosso corpo: imóvel, semimóvel e móvel. Nesses movimentos, eu tenho os músculos voluntários e também os músculos involuntários. Sabiam disso? E vocês também sabiam que tudo o que realizamos exige um movimento de aparelho psicomotor? Isso. Os músculos são capazes de se contrair e relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório. Promove a circulação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir e respirar. Então, tudo isso que realizamos exige um movimento do aparelho psicomotor, certo? Então, gente, a nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta de ossos, as articulação e os músculos sobre a regulação do sistema nervoso. Então, os músculos do nosso corpo humano têm funções e tamanhos diferentes, ok? São elásticos, eles se contraem, se esticam para realizar os movimentos. Também tem os músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar. Então, esses que dependem da nossa vontade para se movimentar são chamados de voluntários, ok? Ele só se mexe se eu quiser que ele mexa, como os braços, as pernas e os dedos. Também tem os músculos involuntários, que são aqueles que não dependem da minha vontade. Eles simplesmente mexem porque eles têm que mexer, certo? Como o estômago, o intestino e o coração. Como vocês estão vendo aqui, músculos voluntários e músculos involuntários, ok? Então, gente, uma das principais propriedades do músculo é a capacidade de se contrair, que é a contratilidade, certo? Que torna possíveis os movimentos. Porque os músculos, eles se desenvolvem saudáveis. Necessitamos de uma boa alimentação. Então, para que os nossos músculos sejam saudáveis, precisamos de uma boa alimentação. Além de praticar exercícios sem excesso e também de forma moderada, sob a orientação de um especialista. Eu tenho os movimentos realizados pelo corpo. Os movimentos realizados pelo corpo são executados através dos ossos e músculos. Dessa forma, o homem explora o ambiente no qual estamos inseridos. O movimento é indispensável para o ser humano. Os músculos são os responsáveis por esse movimento,
fazendo com que os ossos do esqueleto se movam. São também responsáveis pela forma externa do corpo e pela expressão dos nossos sentimentos. Músculo facial. Realmente, quando estamos tristes, sempre demonstramos isso na nossa face, através dos músculos da face. Se estamos felizes, sorrimos e o responsável são os músculos da face, ok? Então, eu quero que vocês respondam este exercício do livro, de acordo com o conteúdo explicado sobre o sistema locomotor, ok? Depois que vocês responderem, vocês vão dar continuidade ao vídeo, porque temos um novo conteúdo. Vamos lá? Respondam aí que tia já volta. Bem, amores, voltei. Então, agora vamos estudar um pouquinho sobre o micro-organismo. O que são micro-organismos, tia? Micro-organismo são formas minúsculas de vida, isso mesmo. Porém, gente, eles não podem ser vistos a olho nu, certo? A gente só pode ver esses micro-organismos através da ajuda de um microscópio. Então, existe micro-organismo tanto no ar, no chão, até mesmo em nós, seres humanos, certo? No que diz respeito ao contato do micro-organismo com as pessoas, podemos dizer que ocorre de duas formas, positivamente e de forma indispensável, como algumas bactérias que ajudam a absorver nutrientes, como também de forma bastante prejudicial, como os que causam doenças. Então, os micro-organismos eles estão classificados primeiro como fungos. São seres microscópicos. Em muitos casos, efetuam a decomposição de matérias orgânicas que existe nos restos dos seres vivos, certo? Então, a relação dos fungos com as pessoas, gente, se dá de várias formas. Alguns causam doença em plantas que o ser humano cultiva, atacam o próprio ser humano, causando-lhe doenças e estragam alimentos estocados. Contudo, existem fungos que nos trazem muito benefício. Vejam só, vários fungos são utilizados em nossa alimentação. Algumas espécies são causadas para fabricar vários tipos de queijo. Outras são usadas para fazer remédios, principalmente os antibióticos. Eu tenho também os levedos, por exemplo, são usados para fazer o pão crescer e produzir álcool, bebidas alcoólicas. Eu tenho vinagre e vários outros produtos que consumimos no nosso dia a dia. Então, o fungo, descoberto em 1928 por Alexander Fleming, é usado para produzir um antibiótico chamado de penicilina, que se usa no combate de infecções por bactérias. Então, sabendo o quê? Tem os fungos que trazem mal à saúde, fazem mal à saúde da gente, das plantas, e também tem os fungos que traz benefício no nosso dia a dia para a nossa vida. Não é isso? Além dos fungos que está classificado nos micro-organismos, eu tenho também as bactérias. As bactérias, elas também, gente, são seres vivos microscópicos, ou seja, só podem ser vistas através de um microscópio, tá certo? Elas vivem praticamente em qualquer ambiente da Terra. Algumas bactérias, ao realizar a decomposição da matéria orgânica, possuem uma grande importância no processo de retorno da matéria ao meio ambiente. O que diferencia de muitos seres vivos é que simplicidade de seu organismo, formada apenas por uma célula de estrutura igualmente simples. Tá certo? Então, os fungos e as bactérias são classificados como seres microscópicos. Tem os seus benefícios e também os seus malefícios. A bactéria, ela é um ser vivo que a sua composição
ela é bem simples, ou seja, é um organismo vivo criado, ou seja, por apenas uma célula de estrutura igualmente simples. A maioria das bactérias, gente, se produzem dividindo-se a si mesma em duas partes iguais. As bactérias são abundantes e existem em todo o ambiente em que os seres vivos, seja no solo, nos rios, nos desertos, nas cidades. Existem até bactérias vivendo dentro e sobre os seres vivos. Em nossos intestinos habitam milhões delas, tá vendo? Assim como os fungos, as bactérias também são muito importantes. São os principais decompositores da natureza. Vocês sabiam disso? Muitas bactérias vivem no corpo de outros seres vivos, sem nenhum efeito nocivo. Às vezes, são bastante importantes para a vida desses seres vivos, como é o caso das vacas, que só conseguem digerir a celulose do capim que comem com a ajuda das bactérias. Existem também bactérias nocivas, que se alimentam de parte dos organismos que se hospedam ou geram substâncias que lhes fazem mal. Então, gente, para evitar alguns tipos de bactéria, temos que fazer o quê? Muitas vezes evitar infecções por bactéria dessa forma, ó, seguindo esses exemplos. Não coloque suas mãos na boca, nem roa as unhas. Lave com cuidado alimentos que serão consumidos crus. Lave os seus machucados imediatamente com água e sabão. Lave suas mãos antes de qualquer lanche ou refeição. Proteja os alimentos para evitar o contato com moscas, baratas e outros parasitas. Só beba a água devidamente tratada. Se não for possível, ferva ou filtre. Então, se você seguir essas orientações, você vai evitar infecções por bactérias, tá certo? Agora eu peço que vocês realizem a atividade deste conteúdo, ok? Realizem com cuidado, qualquer dúvida, falem com tia. Beijos e até a nossa próxima aula.